Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, e nós leremos a partir do verso de número 5, do versículo de número 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que, então, um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Amém, irmãos? Podeis assentar adorando ao Senhor? Aleluia, Jesus. É um dó. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tantas coisas sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja e me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Você pode louvar o Senhor? Não me deixes sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixes. A minha alma chora, grita e implora. Não me deixe, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos, o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos esta noite, o Senhor tem me dado de uma forma muito especial, e eu tenho a certeza que vocês irão me compreender na totalidade daquilo que Deus me entregou. Quando falamos do profeta Elias, falamos de um homem muito especial. O profeta Elias é um dos profetas que nós conhecemos como um dos profetas não literários. A Bíblia divide os profetas entre profetas literários e profetas não literários. Os profetas literários são os profetas que escreveram livros, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, os maiores e menores, como conhecemos. E existem também os profetas não literários. Vocês também devem saber o nome de alguns deles: Micaías, Aías, Eliseu, Elias. Aparecem nas Escrituras muitos outros que são profetas não literários. A princípio, o que me chama a atenção é que dentre os profetas não literários,
alguns aparecem tendo um espaço muito reduzido nas Escrituras, por não ser literário, por não escrever acerca da sua história ou da sua mensagem. Muitos foram até esquecidos. Por exemplo, alguns nós citamos com muita dificuldade, que é o caso de Aías e Micaías. Mas outros profetas, apesar de não serem literários, como Elias e Eliseu, a Bíblia se dedica a falar bastante sobre o seu ministério. Há alguns capítulos, e grandes capítulos, que falam acerca da história de Elias e de Eliseu. Há uma frase na patrística, em uma das patrísticas, algumas pessoas atribuem essa frase a Crisóstomo e outros atribuem essa frase a São Tomás de Aquino, por aí vai. Eles acreditavam, e há essa frase na patrística, que o maior profeta em palavras é Isaías, mas o maior profeta em ações é Elias. O que eu também questionei quando ouvi, porque disse, ora, se Eliseu recebeu a porção dobrada de Elias, no mínimo é Eliseu. Só que alguns, entre o debate, me falaram uma frase que eu achei interessante e dá para relevar. Eliseu recebeu o multiplicado de Elias, mas Elias tirou do próprio Deus, né? Então, uma situação um pouco diferente. Foi na fonte, ele foi direto da fonte. Então Elias, ele é um dos maiores profetas não literários. Alguns atributos marcam o caráter de Elias. E quais são esses atributos? Coragem. Ele é tido por alguns como Martinho Lutero do antigo Israel. Ele é um reformador. Ele foi chamado por Acabe de perturbador de Israel, por tamanha coragem que tinha Elias. Não só isso. Um atributo que marca o caráter de Elias é a sua fé. Ele aparece pela primeira vez na Escritura em 1 Reis, capítulo 17. E ele aparece dizendo assim: de acordo com as minhas palavras, vive o Senhor, que de acordo com as minhas palavras, não choverá, e nem cairá orvalho do céu. Tem que ter fé para falar um negócio desse. Outra característica que marca o caráter de Elias é o zelo. Ele é extremamente zeloso, a ponto de, no capítulo 19 mesmo, no versículo 10, ele falar para o Senhor: Senhor, eu tenho sido zeloso. E Deus não o contrapõe. Por quê? Porque ele era zeloso mesmo. Esse é o caráter de Elias. Mas algo me chama a atenção na história de Elias, e é o que eu gostaria de traçar com os irmãos hoje aqui, a fim de que sejamos edificados. Elias é o profeta da crise. Ele só vive crise. A história de Elias está resumida em crises, e eu gostaria de falar sobre estas crises. E o último texto que citarei será o versículo que lemos. Agora, qual é a primeira crise que Elias vivencia? É uma crise na qual ele foi utilizado para profetizar. Ele disse que não choveria. E se não chove por 3 anos e meio, como diz Tiago, 3 anos e 6 meses, se não chove por 3 anos e meio, qual é a primeira crise? Crise hídrica, falta de água. Essa é a primeira crise que nós conseguimos enxergar na Bíblia que Elias passaria. E quando
viria, quando estava para vir, quando ele libera a palavra que autorizaria a primeira crise da sua vida, Deus também lhe dá uma ordem. Porque com toda crise tem uma ordem. Deus diz a Elias: vá ao Querite, eu já dei ordem aos corvos para que lhe sustentem. E aí vale analisar que o Querite, como diz o texto, está diante do Jordão, mas Deus manda ele ir para o Querite, e o Querite é um bracinho de água, o Jordão é um afluente. Só que Deus diz, no meio da crise, eu vou te sustentar daquilo que você acha que é pouco. No meio da crise eu não vou colocar a tua expectativa no Jordão. No meio da crise eu vou colocar a tua expectativa no Querite. Porque para quem olha de fora, 3 anos sem chuva, o Querite não vai aguentar. Mas o Deus que comanda este tempo, que mandou Elias para o Querite, sustenta Elias no Querite, dando glória a Deus. Na crise hídrica, Deus não envia Elias para um lugar onde teria água à vontade, de acordo com a sua perspectiva, ou de acordo com qualquer perspectiva humana. Mas ele envia Elias para um lugar onde Deus já estava comprometido de não deixar faltar água. Permita-me liberar ainda aqui de introdução uma palavra para a sua vida. No meio das tuas crises, Deus vai te sustentar no lugar em que ninguém acredita e se alimentando daquilo que ninguém espera. No meio da crise, oh, aleluia! Tem alguém para receber essa palavra? No meio da crise, Deus vai te sustentar e vai prover sobre a sua vida muito além do que você imagina ou espera, e muito além do que acreditam. Deus te sustentará no meio da crise. Aleluia! Mas essa é a primeira crise, crise hídrica, falta água. Como consequência da crise hídrica, viria a segunda crise. Qual a crise? Alimentar. Porque se não tem água, não teria alimento. Isso é claro para vocês também. Inclusive nós passamos por um período de seca muito grande. E eu fui fazer algumas visitas em zona rural há um mês atrás. E eu estava clamando ao Senhor por chuva, porque nós tínhamos alguns irmãos que dependiam do leite, da produção do leite. E eu fui lá, a vaca não tinha mais pasto, os gados deles estavam sem pasto. E olha que a nossa estiagem não foi de 3 anos e meio. Mas de acordo com esse texto, depois que a chuva para de cair sobre a terra, o alimento para de nascer, tudo fica mais caro. Aí Deus chama Elias e diz assim: agora você vai para Sarepta. Oh, gente. E eu dei ordem para que uma viúva te sustente. No meio da crise hídrica, Deus manda Elias para um bracinho de água. No meio da crise alimentar, Deus manda Elias para a casa de uma viúva. É para você compreender que não é esse teu trabalho. Ah, gente. Não é essa oportunidade que você teve. Não foi essa porta, não é isso, não é nada disso, é Deus. Porque se não tivesse nada disso que você tem, Deus arrumaria outras maneiras de se sustentar. Você não ficaria desamparado. Na segunda crise, Deus manda ele para a casa de uma viúva e diz: lá na casa da viúva não vai faltar pão, não vai faltar farinha, não vai faltar azeite, porque pode estar tendo uma crise no mundo,
mas eu estou no controle. Oh, aleluia. Ele chega em Sarepta, e quando ele chega em Sarepta, ele pede água. A mulher vai buscar água, e quando ela está caminhando para buscar água, ele diz assim: opa, traz um bolo para mim. Ela disse: meu Senhor, eu não tenho alimento para lhe dar. Eu tenho um bocado de farinha, um pouquinho de azeite. Eu vou fazer um bolo, eu e meu filho comeremos e morreremos. Ele diz assim: traz para mim primeiro. Eu vou explicar isso aqui para você entender. Imagina você entrando na casa de uma viúva que tem o seu filho e vendo um bolo que é o último alimento dela, e você dizer assim: passe esse alimento para mim, deixa o teu filho aí, depois o teu filho come, primeiro me alimenta. Eu não teria coragem de fazer isso, mas ele teve. Por quê? Porque ele já tinha passado pelo querite, e ele sabia que quem abençoava ele nunca deixava de ser abençoado. Disse: olha, se você primeiro der o bolo para mim, não vai faltar bolo na tua casa. A maneira de se sustentar em meio à crise não é recebendo, é entregando. Gente, eu vou repetir isso aqui. A maneira, a sobrevivência daquela mulher em meio à crise estava condicionada não a receber algo do profeta, estava condicionada a entregar algo ao profeta. Oh, aleluia. Permita-me aplicar isso aqui para você. Eu não sei qual é a crise que você está vivendo, mas se você estiver disposto a entregar aqui essa noite, se você estiver disposto a entregar aqui essa noite, se você estiver disposto a adorar aqui essa noite, independente da crise, eu profetizo, você suporta para a glória de Deus. No meio da crise, a mulher desespera e fala que comeria e morreria. O que acontece? Ela come, o milagre acontece, o profeta come, ela come, o filho come e o filho morre. E não morre de fome, morre por conta da palavra dela. Se acredito eu, por conta da palavra dela. Porque existem pessoas que não resistem, e em meio à crise começam a falar coisas que não eram para ser faladas. Começam a falar demais. Deus às vezes precisa nos silenciar em meio às crises, para a gente não falar mais do que deve. E agora, como fazer? O que fazer para resolver esse problema? Chama o profeta. Quem? O profeta é quem suportou a crise calado. Ele tem autoridade para restaurar aquilo que foi perdido na crise. O profeta que suportou a crise calado tem autoridade para trazer de volta aquilo que se foi em meio à crise. Por isso eu lhe aconselho: suporta calado, porque depois que esse vento passar, você vai ter autoridade para trazer tudo de volta. Suporta quietinho, porque depois que essa tempestade passar, você vai ter autoridade para trazer tudo de volta. Não só isso, havia naquele tempo também uma crise religiosa. E no capítulo 18, Elias é quem se apresenta para resolver o problema da crise religiosa. E onde eles vão resolver esse problema? Lá no Carmelo. Ele diz assim: olha, os profetas de Baal vão clamar primeiro. Se Baal descer com fogo, ele é Deus e acabou. Agora, se o meu Deus descer com fogo, essa crise está encerrada. E como Elias resolve a crise? No altar, clamando. Aí o que ele faz? Os profetas de Baal clamaram e nada de acontecer alguma coisa, não aconteceu nada. Agora era a vez de Elias. Se você ler capítulo 18, versículo 30 em diante, você vai perceber esses elementos que eu estou agora te explicando.
Estava faltando água há quanto tempo? 3 anos e meio. Mas o que Elias faz? Quer resolver o problema da crise religiosa, crise alimentar e crise hídrica? Encham esses 4 cântaros e deita sobre o altar. Ele conserta o altar e manda encher o cântaro de água. Isso aqui eu fiquei indignado com isso, porque isso parece uma frase de alguém irresponsável. Irmãos, está faltando água há 3 anos e meio. A água é importante para o alimento, a água é importante para o banho. Aí ele me manda encher 4 cântaros, para quê? Para colocar em cima do altar. Porque para romper uma crise, ele já tinha entendido que o segredo não era tomar do altar, o segredo era entregar a ele. Entregar o que? Água, logo que está faltando. O segredo para romper aquela crise era entregar para Deus aquilo que faltava. Aí quando eles chegam com 4 cântaros cheios, ele manda voltar e pegar mais. E quando ele deita água sobre o altar, a Bíblia diz que desceu fogo do céu e lambeu a água que estava sobre o altar. E todos viram que Deus de Israel era o Deus de verdade. Acabou a hora do sacrifício. Elias vira para o seu moço e diz assim: vamos descer, avisa a Acabe que vem uma grande chuva. Vira as costas. Aí o moço dele diz: grande chuva? É, grande chuva. Vai até o monte e olhe. Ele foi a primeira vez, viu nada. Ele voltou. Elias estava com a cabeça entre os joelhos, assim nos diz a Bíblia. Diz: Elias, tem nada no céu. Ele disse: volta lá, até ver alguma coisa. Na 7ª vez, ele viu uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Aí ele volta para Elias: olha, tem uma nuvem bem pequenininha, do tamanho da mão de um homem. Elias: vamos correr, vamos descer, que vem uma grande chuva. Como assim grande chuva com a nuvem do tamanho da mão de um homem? Ele diz: é porque eu sei a quantidade de água que eu coloquei sobre o altar, então eu sei a chuva que vem. Só quem sabe a quantidade de água que colocou sobre o altar sabe a chuva que espera. Ninguém na tua casa acredita no que você espera, mas só você sabe a água que você colocou no altar pelas madrugadas. Só você sabe a lágrima que você colocou no altar pela madrugada. Só quem deitou água sobre o altar sabe a chuva que espera. Um dia, enquanto Ana derramava água sobre o altar, derramava água sobre o altar. Aí Eli percebeu aquilo, disse assim: mulher, tu estás louca? Ela disse assim: não sou louca, eu sou uma mulher angustiada, porém tenho derramado, eu tenho encharcado o altar com as minhas lágrimas. Aí sabe o que ele diz no final? Vai em paz, e o Deus de Israel lhe conceda a tua petição, porque eu nunca vi alguém que regou o altar sair de mão vazia. Eu nunca vi alguém que regou o altar ficar sem resposta. Oh, aleluia! Oh, aleluia. Eu cheguei em Petrópolis há um tempo atrás. Fui visitar minha avó. Minha avó tem 84 anos. Não, ela já completou. Meu Deus. Esquece. Só faz tempo. Minha avó está com 90 anos. Quando ela tinha 84, eu cheguei lá em Petrópolis. Minha avó estava lendo Bíblia, sem óculos. É um negócio de louco. Ela fala assim para minha mãe se chama Eva. Ela fala assim: Evinha, você tem que parar de usar remédio. Aí um dia eu cheguei lá, ela estava toda alegre. Estava próximo ao aniversário dela. Ela disse assim: eu vou receber um presente de Deus. Eu disse: o quê? É porque eu
fui diagnosticada com um nódulo no meu seio. E disseram que é maligno. Mas eu pedi para Deus a minha cura de presente. Aí eu fiquei assim, meu Deus, minha avó com 84 anos, vamos entrar, né, com todas as técnicas psicológicas para fazer ela entender, para levar as coisas com mais tranquilidade, que às vezes, ano passado minha avó completou 90 anos, no outro exame que ela foi fazer, ela estava curada. Erebaxia série candarai. Quando você diz naquilo que você acredita, quando você diz aquilo que você acredita, tem gente que não acredita e ainda tenta te desanimar, mas você sabe o que você fez no altar pelas madrugadas. Só você sabe o quanto você chorou no altar pelas madrugadas. Só você sabe o quanto você clamou de joelhos. Só você conhece as marcas que ganhou no joelho. Só você sabe os caminhos pelos quais andou e os momentos de encontro que você teve com Deus. Não temas, não volte atrás, não duvida, não se renda, não se entrega. Quem molhou o altar sabe a chuva que espera. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Vamos ao último evento da vida de Elias. A última crise que eu quero citar. Ele resolve, acaba fazendo demais, ordena a morte dos profetas de Baal. No outro dia, Jezabel fica sabendo e diz assim: assim me faça aos deuses e outro tanto, se amanhã eu não fizer com esse homem o que ele fez com os profetas. Ele ouve aquilo e fica com medo. Versículo 3 do capítulo 19 em que lemos: o que vendo ele se levantou para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o moço. Olha, se você tem dificuldade de perceber uma crise, eu vou te explicar utilizando esses textos. O que vendo ele se levantou para escapar com vida. O que ele teve aqui? Medo. Se você anda com muito medo, você está em crise. Por que ele está com medo? Porque Jezabel havia o ameaçado. Se você se preocupa mais com o que as pessoas falam do que com o que Deus diz ao teu respeito, você está em crise. Vou te ajudar a analisar se você está em crise ou não. Se você está mais preocupado com o que estão falando, em detrimento de se preocupar com aquilo que Deus diz ao seu respeito, você está em crise. Se levantou para escapar com vida e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o moço. Deus não mandou ele deixar ninguém, mas ele deixa ali o moço. Se você anda procurando a solidão, você está em crise. Se você anda procurando a solidão, você está em crise. Por quê? Porque olha para o teu lado. Olha para o seu lado. Deus colocou essa pessoa para te ajudar nas suas batalhas. Só que você vai para Berseba e deixa ele. Você está em crise. Versículo de número 4. E se foi ao deserto. Isso acontece com os homens em crise, como ocorreu com Moisés, quando ele descobriu que estava em crise. Ele fugiu para o deserto. Só entra no deserto assim, gente, quem está em crise.
Quem entra no deserto sem estar em crise, entra como Cristo entrou. E foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto. Se você entrou no deserto e não foi Deus que te conduziu, você está em crise. Já sentou debaixo de um zimbro, pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Você não quer mais viver, não precisa nem explicar, né? Você está em crise. Se você ainda está se comparando, você está em crise. Que a sua história é a sua história. Mas se você ainda está se comparando com a história de alguém, você está em crise. Agora, o que eu gostaria de falar com os irmãos é para se atentarem a este problema. O que a crise hídrica não fez, o que a crise alimentar não fez, o que a crise religiosa não fez, uma crise interna faz. Josué, capítulo 23, versículo 10. Vamos ler esse texto também, se colocarem lá. Me desculpe, eu não resisto. Se eu ver texto assim, aí eu fico lendo. Josué, capítulo 23, verso 10. Olha o que diz esse texto. Um só homem perseguirá a 1000. Olha, um só homem dentre vós perseguirá a 1000. Pois é o mesmo Senhor vosso Deus que peleja por vós, como já vos tem dito. Um só homem perseguirá a 1000. Mas olha o que diz a seguir. Portanto, guardai muito a vossa alma, para amardes ao Senhor vosso Deus. É porque às vezes a gente ganha de 1000 homens e perde para a nossa alma. Ah, gente. Já venceu tanta guerra e agora está perdendo para a própria alma. Eu estou todo arrepiado aqui. Já venceu tanta coisa e agora ansiedade, depressão está tomando a tua alma e você está perdendo para a própria alma, rapaz. Olha a tua história. Olha quantas coisas você já venceu. Olha o que você já passou para perder agora para a tua alma, rapaz. Eu poderia não te entender, mas eu te entendo. Eu entendo que quando a crise entra em nós é pior do que crise hídrica, crise alimentar, é pior do que tudo. Quando a crise está em nós é muito pior. Tem dia que eu acordo de madrugada em crise, e eu olho para minha esposa e tudo que eu queria era dormir igual a minha esposa dorme. Mas não tem sono, a mente acelerada, não dá para descansar. 1000 pensamentos em um segundo. Oh, aleluia. Mas eu falo para o Senhor: ai de mim se não fossem as minhas crises. Porque o que as bênçãos de Deus não conseguem fazer comigo, a crise ainda faz. Me coloca de joelho. São estas crises que te fazem ficar de joelhos. Oh, aleluia. São essas crises que não te deixam perder a conexão. É o nível de bateria baixo que te faz recarregar. Eregachia, seri barracandarai, irimahachia candaremahai. Ah, se não fosse essa crise que você está enfrentando. Mas eu concluo dizendo para você, onde está a solução dessa crise? Você se lembra? Estou pregando aqui, você deve lembrar. Qual foi a solução da primeira crise? A crise hídrica. Qual foi a solução da primeira crise? Ele fez o altar, trouxe água, fez o sacrifício a Deus, veio fogo do céu. Vocês lembram? A solução da primeira crise é a mesma da crise de agora. Essa crise também se resolve no altar. Só qual é o problema do inimigo? O inimigo vem falar no seu ouvido: abandona o ministério, abre mão de tudo, rapaz. Eu não sei, somente para os senhores,
nós que às vezes já acostumamos, ou eu particularmente, eu nasci no berço cristão, nunca bebi, não sei nem o que é beber. Agora, quando eu estou em crise, eu não sinto vontade de beber. Tem gente que sente, não sei, cada um com o seu problema, né? Eu nunca senti. E aí eu passei um tempo para entender que o inimigo não quer que eu segure uma lata de cerveja, ele só quer que eu largue isso aqui. Ele não quer nem te levar para o mundo, mas quer que você pare de fazer o que você está fazendo para Deus. Aí fala assim, no meio da sua crise, ele vai lá e fala para você: rapaz, o ministério é ingrato, o povo é ingrato, aí você está sacrificando, você está fazendo de tudo. Aí o inimigo vai lá e te lembra: o povo é ingrato, rapaz, larga isso tudo. Só que a gente não consegue, porque a gente sabe que como a solução de toda a crise foi o altar, a solução dessa crise também está no altar. Oh, aleluia! Só tem um problema: se a solução para essa crise também é o altar, tem que ter um altar. Só que Elias não está em condições de construir um altar. E o moço que estava ao lado dele está lá em Beceba agora. O que a gente faz? Quem estava do seu lado, que ia te ajudar a construir o altar, agora não está. Você abandonou ele lá em Beceba. Então o próprio Deus, como ele é grande de misericórdia, ele fala assim: anjo, desce lá, faz um altar do lado de Elias. É por isso que eu te provo que nesse texto, em algumas bíblias, como a que eu utilizei aqui, não aparece a palavra pedra, mas nesse texto no hebraico aparece a palavra pedra, e a expressão são pedras quentes, né? É a expressão que aparece no hebraico para esse texto. Ou seja, ali é um altar aquecido. Só que Deus conversou com o anjo e falou assim: vai lá, faz um altar, porque a solução para o problema de Elias está no altar. Aí o anjo vai e constrói. Aí, isso está no versículo 6. No versículo 6 aparece no original as palavras pedras. E agora, o que ocorre quando o anjo faz esse altar? Deus fala para ele: faz o altar, prepara o pão, deixa a brasa pronta, tudo prontinho para Elias. Só não faz barulho, porque eu quero que você acorde Elias só depois que o pão estiver pronto. Algumas coisas Deus me revelou e eu libero sobre a sua vida para concluir. Primeira, quando a crise era em todo Israel, quem se apresentou para resolver a crise? Elias. E esse é o nosso problema. Às vezes a gente se apresenta para resolver a crise dos outros e pensa que esses outros vão se apresentar para resolver as nossas crises. Não é sempre assim. Agora, o que eu acho interessante é que para quem se apresenta nas crises dos outros, este tem o privilégio de ver Deus se apresentar nas suas crises. Eu vou repetir isso aqui para você entender essa palavra. Elias se apresentou na crise de todo Israel, mas Deus se apresentou na crise de Elias. Talvez você ajudou muita gente e ninguém te ajuda, né? Talvez você colocou muita gente naquele emprego e hoje a porta está fechada para você e ele não te ajuda. Para você é uma causa impossível, mas Deus está dizendo: para o que ninguém se apresenta, eu me apresento e eu digo: eu faço dar certo. Você pode se colocar sobre os pés comigo? Se você tiver intimidade o bastante para se unir a essa pessoa que está ao seu lado, você vai se unir a essa pessoa agora. E você vai dizer a ela: não precisa mandar anjo. Deus não vai precisar mandar um anjo hoje, porque hoje eu vou construir o altar para você. Você pode estar quebrado, você pode estar destruído, você pode estar sofrendo, você pode estar em crise, mas Deus me colocou do teu lado aqui hoje para levantar um altar para você. Você só vai precisar levar o que Deus vai colocar sobre esse altar agora. Deus te lembra, e essa é a palavra de Deus para você. Eu me lembro que um dia de crise você colocou água sobre o altar. Então agora na tua crise eu coloco o que você precisa.
O que você precisa, o Senhor coloca sobre este altar essa noite. Zacarias um dia saiu de casa, a mulher já estava idosa, e ele entrou no templo porque era o dia do serviço dele. E a Bíblia diz que um anjo lhe aguardava junto ao altar. E quando ele chegou no altar, o anjo disse: Zacarias, ouvi a tua oração, e Deus vai abrir a madre de Isabel. Zacarias volta para casa, e Isabel estava grávida. Porque quando você não traz algo para o altar traz algo para você. Hoje você vai levar algo do altar para casa. Hoje você vai levar um presente do altar para casa. Hoje você vai levar uma resposta do altar para casa. Comece a orar por essa pessoa que está ao seu lado e profetiza sobre a vida dessa pessoa. Hoje você vai levar algo do altar para casa. Hoje você leva um presente do altar para casa. Hoje você leva uma resposta do altar para casa. Foi por causa dele que eu não parei. É por causa dele que eu não desisti. É por causa dele que eu estou aqui dizendo que é por causa dele. É por causa dele. É por causa dele que eu não parei. É por causa dele que eu não desisti. É por causa dele que eu estou aqui dizendo que, oh, aleluia, de que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu me levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Permita-me lhe perguntar, pastor Ricardo me deu essa liberdade. Alguém aqui essa noite que deseja refazer a aliança com Cristo? Ele está no altar te esperando essa noite. Se alguém aqui que deseja entregar a vida a Cristo, a oportunidade está aberta. Se há alguém entre nós que se considera em crise, que há algum servo de Deus entre nós que essa noite entrou aqui em crise, eu quero orar por você. Não importa se a sua crise é familiar, se a sua crise é na saúde, se a sua crise é financeira, se a sua crise é pessoal, não importa. Nessa noite haverá provisão para a tua crise, haverá resposta para a tua crise. Se alguém aqui essa noite, eu quero orar por você. Levante tua mão onde você estiver. Levante as duas, levante as duas. O salmista do Salmo 141 diz: seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Eu estou olhando e estou vendo mão, mas Deus está olhando e está vendo o sacrifício. Então levanta essa mão, levanta. Levanta a mão e você vai clamar comigo. Espírito Santo de Deus, queira ver aqui essa noite altares levantados a Ti. Os Teus filhos levantam as mãos em rendição nessa noite e apresentamos diante de Ti o altar que somos nós. Talvez essa seja a pior crise da história dos Teus filhos. Talvez não houve crise como essa, mas o Senhor trouxe os Teus filhos aqui essa noite para falar no meio dessa crise, que haverá resposta de Deus em meio à crise. Haverá alimento para caminhar 40 dias e 40 noites, porque Tu és o Deus que se apresenta em meio às crises.
Oh Pai amado, a tua palavra nos diz que tu dominas o ímpeto do mar, e quando as ondas se levantam, tu as fazes acalmar. Tu és o Deus da tua igreja. Tu és o Deus dos teus filhos que entraram aqui e lhe apresentaram só as impossibilidades. Eu acredito, Pai amado, que estas causas podiam ser impossíveis até hoje, mas hoje o Senhor entra na crise dos teus filhos e faz acontecer para a glória do teu nome. É o que lhe peço, ó Pai amado, diante da tua presença, e lhe sou grato. Amém, Jesus, e amém. A graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com cada filho, cada família aqui representada, e todos juntos digamos amém. Deus te dê uma noite de bênção e paz.